Olá, o estudo de hoje, o estudo 118, temos duas mitzvot que são relacionadas, na verdade, estão falando do mesmo assunto, que é as coisas consagradas. Até hoje, quando estavam falando sobre essas pessoas que faziam votos, tá? A mitzvah era a pessoa fazer uma promessa, que ele doaria algo para o templo, então ele tem que cumprir com o seu voto, e daí tinha todas essas mitzvot que se baseavam como era o cálculo, como se avaliava as coisas, como se avaliava os objetos, ou até pessoas, para fazer o cálculo, para ver quanto que essa pessoa estava doando ao templo. Agora tem uma mitzvah nova, que é a consagração. A pessoa que ele faz uma consagração, ele consagra objetos, coisas de sua posse. Objetos, pode ser imóveis, terras, campos, o que for, ele está consagrando coisas de sua propriedade, consagrando, mas ele não especifica que é para Deus. Ele fala em hebraico Herem. Herem, ele está consagrando. Não vou ter nenhuma, como se chama, não vou ter nenhum contato com esse negócio porque eu estou consagrando, estou transformando esse objeto ou esse campo em algo sagrado. Então, a mitzvah isso aqui era uma discussão no Talmud, na verdade, e a lei ficou que uma consagração não especificada, ela pertence ao Kohen. Quando alguém faz uma consagração, ele consagra algo, um objeto ou um campo, e não especifica que é para Deus, isso aqui pertence ao Kohen. Qual Kohen? Não é um Kohen de sua escolha. Tem coisas que a pessoa deve dar ao Kohen, então ele dá para o Kohen de sua escolha. Ele pode escolher o Kohen que é vizinho, o Kohen que é amigo, o Kohen que é parente. Agora, nesse caso, vai para o Kohen que está servindo no templo naquela semana. Como é conhecido, os Kohanim, os sacerdotes, eles se dividiram em grupos e cada grupo servia por uma semana. Então, no momento que ele fez a consagração, então o Kohen que está no turno dele, ele que ganha, são os Kohanim daquele turno que ganham a sua propriedade. Então, esse é o primeiro mandamento, 145, as coisas consagradas, que é a mitzvah das coisas consagradas, que vai ao Kohen. Uma consagração não especificada, ela pertence ao Kohen. Quando ele não especifica que é para Deus, isso aqui vai ao Kohen. E depois temos uma proibição 110, que é não vender uma propriedade consagrada. Não vender também significa nem mesmo resgatá-la. Porque quando se consagrava, alguém consagrava algo para o templo, não para o Kohen, não simples. E quando ele consagrava para o templo, então como fazer? O templo não necessariamente precisaria de uma terra, de um campo. Então, existia um sistema que se chamava o resgate. O proprietário que consagrou ou outra pessoa poderia vir até o tesoureiro do templo e ele fazia um resgate, ele comprava de novo a terra, ele tinha que, dependendo de quem fosse, era determinado o valor. Se era o dono original, ele tinha que acrescentar um pouco a mais. Se era qualquer pessoa, ele pagava o valor estipulado pelo tesoureiro. Na verdade, também era feita uma espécie de um leilão. Eles avaliavam, apesar que essa avaliação era o lance mínimo. Se alguém oferecesse mais, quem oferecesse mais acabava levando. Então, isso aqui era com uma consagração de coisas para o templo. Alguém consagrava um campo, um animal para o templo, então tinha o resgate. Agora, nessa consagração que ela não é para Deus, ela não é especificada para Deus, é uma consagração, a pessoa simplesmente diz, estou consagrando o meu objeto, o meu animal. E como vimos na mitzvah anterior, isso aqui vai ao Kohen, então nesse caso não existe o resgate, não existe a venda, isso aqui passa a ser posse do Kohen, propriedade do Kohen, é dele como era meu antes. Então, da mesma forma que eu não tenho obrigação de vender um campo meu, assim também o Kohen, ele não tem a obrigação de oferecer o resgate. Porque quando era com o templo, o tesoureiro não podia fazer um negócio, olha, vou especular, vou segurar o terreno e esperar que vai vir outra pessoa para resgatar, ou quando vai subir os preços e para oferecer o resgate. Se alguém se oferecia para resgatar, ele tinha que resgatar na hora. Assim não é com a consagração que pertence ao Kohen, os objetos consagrados que pertencem ao Kohen ficam com o Kohen e ele não tem obrigação nenhuma em vender.